de Deus, povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Livro do Gênesis, capítulo de número 15. Eu quero ler dois versículos, um versículo no princípio do capítulo e outro versículo na conclusão, ou quase na conclusão. Capítulo 15, versículo 1 diz: Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Último versículo, o versículo 14. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grandes riquezas. Assentai-vos, por favor. Eu quero mais uma vez expressar minha alegria por estarmos de volta a esta casa. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Josué, toda a sua família, todo o corpo de obreiros, na pessoa do meu amigo pastor Ismael e Priscila. Que Jesus use vocês e os abençoe cada vez mais. Obrigado pela vossa amizade. Como Ismael sempre fala, nós nos conhecemos faz bastante tempo, e eu sou grato a Deus. A minha família ama a família do Ismael. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto onde Deus confirma. Quando Deus acha necessário, porque nossa alma necessita, Deus faz o necessário. Deus confirmou a promessa a Abrão de um herdeiro. E o mesmo Deus que prometeu o herdeiro, prometeu a herança. Então nós temos Isaac, que é o herdeiro, e nós temos a herança, que é a terra prometida. Isso quer dizer que Abrão é o novo cabeça para uma nova geração. Deus teve uma geração com Adão. A partir de Noé, Deus levantou Sem, seu filho. De Sem, Deus levantou Abrão para, através dele, levantar um povo que proclamasse o nome do Senhor. Então, a aliança de Deus com Abrão já era pensando em nós. Quando no capítulo 12 e no capítulo 26, como foi lido aqui, Deus disse: em sua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. De qual modo Isaac conseguiu abençoar as famílias da terra? Qual a possibilidade de Israel ter sido bênção para todas as famílias da terra? Eu sei que aqui há todo tipo de gente que estuda todo tipo de coisas. E é inegável o fato de que o mundo deve Deus a Israel. O mundo tem uma dívida com Israel. Se o mundo conhece Deus, é por causa de Israel. Através dos descendentes de Abrão, o mundo conheceu Deus. Então de Abrão vem Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó 12 filhos, 12 filhos 12 tribos a nação de Israel, e de Israel veio a Bíblia e Cristo Jesus.
Através de Cristo Jesus, os apóstolos, através dos apóstolos, a igreja invadiu o mundo na pregação. Se você estudar pelo menos o básico da reforma protestante, você percebe o que é o poder do evangelho através de Cristo judeu, descendente de Abrão. É só ler Mateus capítulo 1. Jesus, filho de Davi. Eu já expliquei por que em Mateus capítulo 1 tem primeiro o filho de Davi. Foi na última mensagem que preguei aqui. E depois diz filho de Abraão. Então Jesus é a semente que abençoa todas as famílias da terra. Então eu quero que, enquanto eu prego sobre Abrão, você pense por esse prisma. Deus convoca Abrão, faz promessa a Abrão, ele se torna Abraão no 17. Deus o elegeu, Deus o escolheu para que através dele essa nação fosse formada, através de quem o Messias encarnaria e salvaria os homens dos seus pecados. Abrão recebeu a promessa entre capítulos 11 e 12, ele obedece pela fé. Hebreus 11 deixa isso claro. Capítulo 13 há uma separação entre ele e seu sobrinho Ló, e Deus confirma a promessa dizendo: eu vou te dar um herdeiro e vou te dar a terra onde o herdeiro vai herdar. Então Deus chama de herdeiro toda a nação de Israel, a terra prometida onde eles estão ali hoje e guerreiam para conquistar mais espaço. É a terra prometida. O motivo das guerras é porque não quiseram vencer todos os inimigos que Deus lhes havia mandado vencer. Capítulo 14, há uma guerra entre reis, duas guerras, reinos maiores subjugando reinos menores. E quando um desses reinos menores, que é Sodoma e Gomorra, estava se rebelando contra os reinos maiores, os reinos maiores vieram, invadiram Sodoma e Gomorra e levaram Ló, sobrinho de Abrão, como escravo cativo. O mensageiro escapou dessa guerra, foi até Abrão e disse: seu sobrinho Ló foi levado cativo. Aí Ló, quando é levado cativo, tem sorte que seu tio é Abrão, porque se fosse os crentes que a gente conhece hoje, toma, sai da minha igreja para tu ver se não está debaixo de maldição, sai de pé de mim para tu ver se tu não se lasca. O Ló foi levado. Abrão disse: eu vou lá buscar meu sobrinho. Trouxe o Ló de volta e trouxe pais e filhos que se separavam. Isso é lindo. Abrão sem filho deseja um filho, e agora resgata pais e filhos que se abraçam, mas ele não tem um filho para abraçar. Quando ele resgata pais e filhos e os vê se abraçando, óbvio, chega um homem, o rei de Sodoma, capítulo 14, e diz assim a Abrão: me dá as pessoas e fica com as riquezas. Abrão levantou a mão ao céu depois de ter um encontro com Melquisedeque, e a adoração que Melquisedeque expressou a Deus, Abrão expressa, porque ele aprendeu com o sacerdote. Então ele levanta a mão e adora a Deus do mesmo jeito que Melquisedeque, sacerdote e rei, tinha adorado. E ele disse: levanto a mão ao possuidor do céu e da terra, o Altíssimo Deus, e juro que de sua mão eu não recebo nem uma correia para uma sandália, para que depois você não diga que foi você que me enriqueceu. Olha a proposta do rei: pega as riquezas e me dê as pessoas. Pegue as coisas e abra mão das pessoas. E essa sempre é a proposta do sistema de Sodoma, pastor Silas: valorizar coisas acima das pessoas. Mas Abrão tratou pessoas como pessoas e coisas como coisas. Ele disse: eu não quero suas coisas, porque eu sirvo ao Deus que é o possuidor de todas as coisas.
Aí a gente chega no capítulo 15, versículo 1. Depois destas coisas. Que coisas? As guerras. Quais coisas? As coisas que Abrão delas abriu mão. O rei prometeu coisas e Abrão disse: não quero suas coisas para abrir mão das pessoas. Quando Abrão trata coisas como coisas, Deus veio a ele. Quando Deus veio a ele no capítulo 15, versículo 1, veio a palavra do Senhor a ele. Então Deus veio para falar. Deus veio para falar e Deus falou em visão. Deus conversa com Abrão. Há um diálogo no capítulo 15. Eu preciso que você entenda isso. Deus conversa, há um diálogo. A palavra de Deus veio a ele. Capítulo 15, versículo 1. Veio a palavra do Senhor. Versículo 4. Veio a palavra do Senhor. Versículo 5. O Senhor o levou fora e lhe disse. Versículo 7. Disse-lhe mais o Senhor. Versículo 9. Disse-lhe o Senhor. Versículo de número 13. Disse o Senhor a Abrão. 14. Continuou Deus a falar. 17. Sucedeu que posto o sol houve escuridão. 18. Naquele mesmo dia falou o Senhor. Você não vai ver Deus falando com outra pessoa no Gênesis como falou com Abrão. Você não vai ver outro capítulo no Gênesis Deus falando com Abrão como falou no capítulo 15. Isso me chamou a atenção. Primeiro, você não vê Deus falando com outra pessoa no Gênesis pós-queda como falou com Abrão. E você não vê Deus falando com Abrão em outros capítulos do mesmo modo que falou no capítulo 15. Estou falando de conteúdo, quantidade, tempo e profundidade da promessa. Então esse é o capítulo em que Deus falou com Abrão, sendo ele o cabeça da geração que vai apresentar Deus ao mundo, e que até hoje o mundo é abençoado por causa desse povo que veio dele. Então tem lições para nós, baseado no que Deus falou com ele. Porque Deus nunca fala para a sua palavra ficar só em quem ouviu. Quando Deus fala, Ele me torna uma fonte, e essa fonte jorra para a vida eterna. E quando Deus fala comigo, tem que fluir de mim. Se Deus falou com Abrão, aí eu disse: se esse é o maior capítulo de diálogo, se esse é o capítulo onde Deus mais fala, e se esse é o homem com quem Deus mais fala em todo o livro do Gênesis, tem alguma coisa especial no capítulo 15 que vai revelar para nós sobre a tratativa de Deus em nos falar, os métodos que Deus fala com a gente. Então eu vou apresentar para vocês, baseado nessa história, como Deus fala. Glória a Deus. 4 pessoas acreditaram. Eu sei que é pesado, mas eu vou repetir. Como Deus fala. Pastor, como é que eu sei que Deus está falando na minha igreja? Talvez você vai saber hoje que Deus não fala na sua igreja. Pastor, como é que eu sei que Deus está falando comigo? Talvez você tenha mais certeza que Ele está falando contigo, e é você que não está dando ouvido. Em primeiro lugar, Deus fala consolando. Capítulo 15, versículo 1. Veio a palavra do Senhor dizendo: não temas. Deus consola, porque Deus, a primeira palavra é: não temas. Ele lutou contra reis, ele está temeroso, ele lutou contra exércitos, ele foi à noite. Ele não é bobo, vai que reconhece a minha cara. Então ele vai à noite, mas a guerra foi até amanhecer. Então quando ele teme pós-guerra, Deus vem e lhe fala para lhe consolar. Ontem eu cheguei 2 horas da manhã, Hotel Ibis Guarulhos, com a minha esposa. Ela ligou a televisão, Band News, e a reportagem era: os brasileiros têm medo. E o primeiro medo da atual pesquisa é que os brasileiros estão com medo de perder os seus empregos. E eu lembro que na Bíblia a palavra
mais repetida de Deus aos homens é: não temas. Todos nós estamos com medo, mas quando Deus fala, Deus consola. Então ele consola Abraão dizendo: não temas por quê? Pastor, como que Deus fala? Consolando. Mas como que Deus me consola? Eu não posso saber apenas como Deus fala, mas também Deus fala consolando. Mas de que modo Deus me consola? Eu preciso de um tipo de consolo, você precisa de outro tipo de consolo. Então, como que Deus fala consolando? Deus fala e consola porque Deus fala de bênçãos completas. No versículo de número 2 ele reclama, e 3 ele reclama por não ter filho. No 4 Deus diz que ele vai ter um herdeiro. No versículo 7, Deus promete herança. Irmão, olha como Deus é completo no modo em que ele fala: Abraão, eu vou te dar um filho que vai ser o herdeiro. Ok, Senhor, eu terei um filho e ele será o herdeiro. Mas ele vai ser o herdeiro de quê mesmo, se eu deixei tudo para trás? Tu me disseste: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei futuro. Então eu deixei meu filho, deixei minha família, agora tu me promete um filho, e esse filho tu já chamas de herdeiro. Ele vai ser herdeiro de quê? Aí Deus diz: eu já tenho uma terra prometida para o herdeiro. Isso me alegra, porque Deus está dizendo: eu te dou o herdeiro, e quando você se preocupa que tipo de herança Ele te dá, eu já projetei a herança para o herdeiro. Eu sou Deus que falo de modo completo. Deus nunca te dará uma capacidade sem te dar o local, o espaço ou alguém para ser abençoado por essa capacidade que Ele te deu. Deus te dá a herança e o herdeiro e a herança. Colossenses 1:12, Paulo disse que o Senhor nos torna herdeiros capacitados para tomarmos posse da herança. Esse consolo de Deus, não temas, pois terás um filho, evoca, traz-nos a lembrança, a abertura de uma promessa de salvação. Porque Abraão está ouvindo Deus lhe dizer: não temas, terás um filho. E Maria, em Mateus 1, o que ela escuta? Não temas, tu terás um filho. Então Abraão é consolado com o não temas, porque você gerará. E Maria é consolada com o não temas, porque você vai gerar. O verdadeiro consolo, tanto de Abraão quanto para Maria e para nós, é aquele que foi gerado a partir de Abraão e a partir de Maria, Jesus de Nazaré. A palavra completa nos consola. Então, a gente não pode ler a Bíblia e tomar posse de palavras isoladas, textos isolados, ainda que seja apenas o não temas. Eu quero pregar aqui hoje o não temas. Se isolar o não temas, a gente está pregando a mensagem incompleta. E palavra sem ser completa engana, não consola. A palavra completa tem a inspiração do Espírito para o consolo. Então Deus completa dizendo: eu vou te dar um filho, eu vou dar herança para o filho. Esse filho vai crescer, vai se tornar uma nação. Olha a palavra completa. Versículo de número 13: sua geração será peregrina em terra que não é sua. Deus já está antecipando a Abraão o que vai acontecer em Êxodo capítulo 1. Eles vão sofrer em terra estranha. Eles vão servir ao povo da terra estranha. Na terra estranha eles vão servir e serão afligidos 400 anos. Essa é a palavra de Deus consoladora. É uma palavra que não engana. É uma palavra completa. Abraão não poderia se enganar pensando que a promessa do filho seria apenas glória a Deus, aleluias e sorrisos. Deus está dizendo: eu estou dando a promessa, mas a semente prometida também será uma semente perseguida. Não é apenas decreto de promessa, é processo para se tomar posse da promessa. Eles sofrerão, eles servirão, mas eu disse que a mensagem de Deus é completa. Olha o versículo 15: mas eu, o Senhor, vou julgar aquele povo
a quem sua semente servirá, e depois o meu povo sairá de lá com muitas riquezas. Então, se você é alguém que valoriza a palavra de Deus, se você quer o consolo que vem de Deus, entenda a mensagem completa. Que se pregue a mensagem completa, não textos isolados, não promessas vazias para consolar o homem do modo que o homem quer. Agora, Deus consola Abrão com a palavra completa, mas Deus consola e fala a Abrão de modo soberano. Então esse é a segunda lição do modo que Deus fala. Deus fala soberanamente. Não, irmão, às vezes a gente diz, não era isso que eu queria ouvir, não era a palavra que eu esperava. Então foi Deus que falou, porque Deus fala soberanamente. Se onde você congrega, se o seu entendimento da Bíblia, se as pregações que você ouve nunca evidenciam a soberania de Deus, Deus não falou nessa pregação, Deus não fala na sua igreja e Deus não falou com você. Versículo 1 é Deus que começa o diálogo. Deus não pergunta se Abraão pode ouvir. Se você quiser falar comigo, você pede licença. Posso falar com o senhor? Ou seja, ou com você, ou com tu. Eu não, quando se conhece, chega e diz: Eliseu, chega aí. E aí vai. Há uma abertura. Você pode me ouvir? Eu cheguei, o Ismael disse: depois eu quero falar com você. Deus não. Deus chega direto e diz o que quer dizer, porque Ele é soberano. Ele não pede licença para falar. Mas eu não creio. Problema, Ele vai falar. Mas eu não quero ouvir. Ele vai falar. Deus não precisa de fé para falar. Se Deus precisasse de fé para falar, a Bíblia não começaria no princípio, disse Deus. Porque não tinha nada. Nem homem para crer, nem ateu para duvidar. Aliás, o ateu precisa de Deus até para ser ateu, porque se não tiver Deus, não tem ateu. Então Ele falou sem que ninguém acreditasse ou duvidasse. Haja, e tudo teve que existir. Então Deus, sendo soberano, chega e fala sem perguntar se Abraão quer ouvir. Segundo, Deus fala de modo soberano, porque na palavra de Deus falada a Abraão, Deus evoca um contexto militar e um relacionamento entre senhor e servo. O contexto militar é: Abraão, eis-me aqui, Senhor, eu sou o teu escudo. Escudo é instrumento de descanso ou de guerra? Guerra. Defesa na batalha. Olha como Deus fala soberanamente a Abraão: eu sou o teu escudo. O que Deus está dizendo é: eu sou o general que não te tirei da guerra. Você vai continuar lutando. Deus nunca vai te consolar dizendo que a luta acabou, nunca mais tu sofre. Esse Deus é Deus Dete. O Deus da Bíblia não diz que não vai ter mais luta. O Deus da Bíblia diz: estou contigo nessa luta. Eu vou te dar graça para vencer essa luta. O Senhor diz: na guerra, eu sou o teu escudo. Eu protejo você. Se tem proteção é porque eu vou correr riscos. E Paulo disse: todos os dias somos entregues à morte. Aos Efésios, no capítulo 6, Paulo disse: é melhor se fortalecer no Senhor, viu, gente? Porque a gente não tem que lutar contra carne e sangue. Nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade, potestades e principados. Então se fortaleçam, assumindo as armaduras dele: capacete da salvação, o escudo da fé, o cinto da verdade, o calçado da preparação do evangelho, a espada do Espírito, a couraça da justiça, orando em todo o tempo. Deus fala soberanamente dizendo: eu sou um general que te garanto a proteção na guerra. E depois, no modo de soberania, Deus diz: eu sou o teu galardão. A expressão galardão é recompensa.
você não aceitou a recompensa do rei de Sodoma. Fizeste bem, eu garanto a tua recompensa. Ainda que te falte recompensa terrenal, eu garanto o seu galardão. Deus está se apresentando como soberano, porque Ele está dizendo: eu vou pagar pelo seu trabalho, eu vou recompensar o seu esforço. Se Ele me recompensa é porque Ele me viu trabalhando. Se Ele me recompensa é porque eu trabalhei para Ele. Ele não vai me recompensar se eu trabalho para outro ou para mim mesmo. Então, se Ele garante a minha recompensa, é porque eu sirvo a Ele. Se eu sirvo a Ele, eu sou o servo. Ele é o quê? O Senhor. Então Ele está falando com Abrão de modo soberano. Perceba que versículos 1, 2, 8 e 9, Deus fala, Abrão responde. Abrão questiona, Deus responde. Há um diálogo entre eles, porque Deus permitiu. Capítulo 12, Deus fala, não se sabe o que Abrão falou. Capítulo 13, Deus fala, não se sabe o que Abrão falou. Capítulo 15, Deus fala e permite Abrão falar, porque Deus fala de modo soberano. Isso quer dizer que, quando Deus permitiu Abrão falar, essa é a primeira vez no Gênesis onde você sabe quais são as palavras de Abrão, quando ele fala com Deus. Porque ele ora no 12, 13 e 14, mas você não sabe o que ele falou. No 15, Deus permitiu ele falar. Quais lições nós temos aqui? É que a Bíblia registra as orações de Abrão, mesmo sem a gente saber quais foram as palavras. Você pode falar isso comigo? A Bíblia registra as orações de Abrão, mesmo sem registrar suas palavras. Sabe o que é isso, irmão? A Bíblia valoriza orações secretas. Se alguém me disser o que Abrão orou no capítulo 12, está alterando ou acrescentando o que pensa no texto. Se alguém te disser que sabe o que Abrão orou no 13 e 14, não sabe, porque a Bíblia não diz. Mas está lá que ele orou, e Deus as ouviu. Existem orações que ninguém ouviu, que a esposa não sabe, que o marido não sabe, que os pais não sabem. Essa é a tal oração do secreto. Isaías 26, 16. Senhor, na oração o teu povo te apresenta no secreto. Mateus 6, 6. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Eu não sei quais foram as orações de Abrão até aqui, mas o céu sabia. E no 15, Deus desceu para consolar aquele homem. Mas Deus permitiu o diálogo, e através do diálogo permitido pelo soberano que lhe fala, a gente sabe o que foi que ele falou. Versículo de número 5. Deus o levou para fora. Não foi ele quem saiu da tenda, foi Deus quem o levou para fora, porque Deus não queria conversar com ele mais dentro da tenda. Deus queria conversar com ele fora da tenda. No versículo 7, olha a soberania de Deus. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Deus estava dizendo: não foi seu pai que partiu e você o seguiu, fui eu quem te arranquei de lá. Fui eu quem te arranquei da terra da idolatria. Você está entendendo que Deus está mostrando para Abrão que na sua palavra, na fala de Deus ao homem, Deus está no controle. Deus é o soberano. Abrão perguntou para Deus no versículo 8: como saberei que eu vou herdar a terra? Deus disse: pega 3 animais, 2 aves. Ele pegou os animais e as aves. Ele trouxe os animais, partiu os animais, colocou uma parte desse lado, outra parte desse lado. E o que aconteceu? Os irmãos percebem no texto que ele começa a falar com Deus enquanto dá para ver as estrelas. Deus o leva para fora, desafia-o a contar as estrelas. E agora ele parte os animais, Deus não fala. Ele organiza os animais, Deus não fala. Aves vieram sobre os animais do sacrifício, Deus não fala. Ele enxota as aves, Deus não fala. Já está anoitecendo, versículo 12.
Pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. O cabra cansou, o sol se pôs, uma noite nova chega. Ele cansou, é idoso. Nesse momento, quando cai sobre ele um profundo sono, o que acontece? Ele ficou espantado. Isso é estranho. Deus está consolando Abrão no 1, e agora Deus permite Abrão se espantar, ficar com medo. Eu repito, Deus é soberano. Começou falando com ele na madrugada, quando ele viu as estrelas. Passou o dia preparando sacrifícios, enxotando as aves. Deus não fala. Anoiteceu, está sonâmbulo, vieram trevas, está com medo. Quando a escuridão veio sobre ele, versículo 13, disse o Senhor a Abrão. Você já esperou até cansar. Você já disse, estou no limite. Eu também. Alguém já desafiou, cadê seu Deus? Se é Ele que fala, cadê? E Ele não fala, por quê? Ele é soberano. Ele fala quando Ele quiser. Mas de uma coisa eu tenho certeza: quando eu disser que para mim acabou, para Ele está começando no meu fim. Aleluia. Abrão cansou. Abrão está com sono. Abrão está em meio às trevas. Deus voltou a lhe falar. Isso é uma prova de que Deus é soberano. E o seu silêncio é uma resposta. Eu falo do jeito que eu quiser. Eu falo para consolar, mas eu também falo para humilhar. Deus humilha Abrão no espanto. Deus humilha Abrão em meio à escuridão, para que ele não ficasse acostumado com o sagrado. Não há intimidade bíblica se você não respeita princípios. Não confunda liberdade com Deus, intimidade com Deus com desrespeito com o sagrado. Deus permite Abrão cansar. Deus permite Abrão temer em meio às trevas, porque quando Deus fala, isso acontece. Se você me disser que você nunca se atribulou numa mensagem, então eu te digo que Deus nunca falou com você. Se você me disser que você lê Bíblia e entende tudo de vez, de uma hora para outra, não é a verdadeira Bíblia, não é o livro de Deus. A palavra de Deus vem a nós. Deus vem a nós com sua palavra, e às vezes Ele faz com a gente o que fez com Abrão: espanto, temor, cansaço. Quer um exemplo? Comece a ler os milagres que tem na Bíblia. Aí você bate palma, e você diz, eita Deus, e você diz, esse é meu Jesus. Aí tu começa a ler as pregações de Jesus. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Aí você faz. Aí ele diz: se teu olho direito faz pecar, arranca. Se tua mão te faz pecar, arranca. Se teu pé te faz pecar, arranca. E não venha amenizar isso não, porque Jesus conclui: é melhor entrar na vida faltando um membro do corpo do que seres lançado inteiro do inferno. Você começa a ler as pregações de Jesus, irmão. Você diz, será que eu sou crente? Esse não é o amor que pregam e apresentam por aí. Esse é o amor que deve ser pregado e apresentado por aí. Esse é o Jesus que, quando você começa a estudar sua palavra, você fica atribulado. Se você fica atribulado ao ler Bíblia, se você diz, eu não acredito nisso não, isso é sério. Se você diz, olha, isso não me encaixa. Se você diz, está difícil entender, está difícil aceitar, é Deus que está falando. Se o Deus que fala contigo só fala o que você gosta, o que te alegra, o que te empolga, não é o Deus soberano da Bíblia. Eu sei que Deus falou com a gente quando a alma geme, quando o corpo treme,
Quando você se prostra e diz: está difícil levantar, está difícil engolir, mas eu aceito, porque o Senhor és tu e o servo sou eu. Aleluia. Deus humilha Abraão, Deus espanta Abraão, porque é Ele quem está falando. Se alguém abre esse livro e te apresenta como um livro que precisa ser atualizado, esse alguém nunca ouviu Deus. Se alguém pega esse livro, lança sobre o púlpito, como tem os pregadores Nutella por aí, e dizendo: não é do jeito que você pensa, a sua interpretação está acima disso, nunca ouviram Deus. Moisés ouviu Deus, caiu com o rosto no chão no Êxodo 3. Moisés ouviu Deus, Êxodo 12, e começou a clamar que estava com medo. Elias ouviu Deus e escondeu o rosto com medo de olhar. Aleluia. Daniel ouviu Deus, desmaiou, o anjo teve que tocar para se levantar. Ezequiel ouviu Deus, desmaiou, o Senhor teve que vir enchê-lo do Espírito para levantá-lo. Saulo ouviu a voz de Jesus, caiu cego no meio da rua. João ouviu a voz como voz de muitas águas, caiu como morto aos pés de Jesus. Irmão, se essa palavra nunca te prostrou, você nunca ouviu Deus. Se você nunca chorou lendo Bíblia, você nunca ouviu Deus. Porque quando Deus fala, a soberania de Deus é revelada. Qualquer ambiente, quando o eu do homem prevalece, Deus não fala ali. Em último lugar, Deus fala corrigindo. Olha o que Abraão diz no 2: eu ando sem filhos, o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer, o mordomo. No 3, ele diz: não me deu semente, e o nascido da minha casa será o herdeiro. Aí Deus diz no 4: não é porque ele nasceu na casa que ele vai ser o herdeiro. Senhor, ele conhece a casa, ele já é o mordomo. Não é porque nasceu na casa do pai que vai ser herdeiro do pai. E assim Deus nos corrige aqui hoje. Há muitas igrejas que do nada enchem, lotam, e a gente pergunta: Deus está nessa casa? Vamos saber agora. Como se é igreja se não houve o Deus da igreja? Tem muita gente nos cultos que nasceram na casa, mas não nasceram do Pai. Não adianta nascer na casa do Pai sem nascer do Pai. Tem gente que está há 10, 15 anos aqui porque os pais trouxeram, porque os avós trouxeram, mas nunca foram regenerados, nunca foram feridos em sua consciência pelos seus pecados. John Wesley estava no navio, o navio ia naufragar, e os crentes morávios cantavam e adoravam em meio à tempestade. E John Wesley já era crente. Ele olhou para o lado, olhou para o outro, e ele estava temendo do mesmo jeito que os ímpios. Mas quando ele olhou para frente e viu os crentes moravianos cantando, ele disse: será que eu nasci de novo? Porque eu estou com medo do mesmo modo que os ímpios. Enquanto os crentes cantam, eu estou com medo do mesmo jeito que os ímpios. Os crentes cantam, e eu também sou crente, mas eu não estou cantando como os crentes, eu estou com medo igual os ímpios. A partir daquele dia, John Wesley ora e começa a duvidar se ele tinha nascido de novo. Será que você não está na igreja porque as músicas são legais? Será que você não está na igreja porque a pregação do pastor é legal? Será que você não está aqui porque tem ar-condicionado e uma poltrona?
Será que você não está aqui porque tem umas meninas e uns meninos legais? Será que você só não está na casa de Deus para ver se consegue alguma bênção em 12 dias de oração e de campanha? Tem gente que nasceu na casa, gosta de um versículo, gosta de uma profecia, mas não é herdeiro da herança celestial, não é herdeiro da unção de Deus. O Espírito já te colocou de joelhos. Seu pecado já te fez chorar diante de Deus. Você já tremeu diante da mensagem da cruz. Quando você pegou a ceia, você sabe o que você está fazendo com aquele pedaço de pão. Você sabe o que é aquele copinho de suco de uva. Você sabe o que é abrir a boca e dizer: eu te amo, Jesus. Você sabe o que é dizer ao ímpio: eu sou evangélico. Não é modismo dizer eu sou evangélico, é dizer eu nasci pelo poder do evangelho. Então não adianta, faz campanha e vive nos seus vícios, faz campanha e vive em seu adultério, prostituição, mágoas, iras, xingamentos, descontroles, pecados que você sabe que o Espírito não é o Espírito que fluiu em você. E João escreveu na primeira epístola, capítulo 5: quem nasceu de Deus vence o mundo. Se você nasceu de Deus, você tem a natureza de Deus, e Deus é santo. Se Deus é santo, a natureza dele é santa, e eu nasci dele. O normal para o crente é santidade, não é o pecado. Pastor, qualquer crente faz isso, qualquer crente faz isso. Não. O normal para o crente é santidade. O normal para a igreja é santidade. É natural. Por quê? Porque Ele habita em nós com sua semente divina. Pastor, isso quer dizer que a gente não peca? Eu não disse isso. Quer dizer que quando você peca, você chora. Quer dizer que quando você peca, você sente. Quer dizer que quando você peca, você diz: estou desviado, eu estou sem orar, eu não falei da parte de Deus, eu não representei o reino, Deus não falou na minha boca. Você sente, porque o normal do crente é a santidade do Pai que está nele. E aí, querido, nasceu na casa ou nasceu do Pai? Alguns congressos de jovens e adolescentes que pregam que quando eu faço o apelo, não apelação, apelo, uniformizados, cantando no congresso, no coral, no grupo, vem e confessa Jesus. Porque os pais precisam ensinar os seus filhos. A partir do momento que você percebe um nível de consciência em sua filha, em seu filho, você o instrui a confessar Jesus como único Senhor e Salvador. Romanos capítulo 10: crendo com o coração, confessando com a boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. 1 João capítulo 2: quem nega o Filho de Deus não tem o Pai, mas quem confessa o Filho, esse tem o Pai. Se você nunca confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, você não creu com o coração, e você não falou com a boca a palavra da salvação, conforme está escrito em Romanos 9 e 10, nessa noite, o Espírito te permite fazer uma autoanálise. A palavra, como disse Tiago, é espelho, e esse espelho está sendo aberto diante dos seus olhos agora. Fica em pé comigo. E que o avivamento, chamado avivamento de santidade, que alcançou a vida de John Wesley, possa também alcançar a nossa vida. Nem toda dúvida é sinal de incredulidade. Às vezes a dúvida é só um desejo de saber mais.
Então há momentos que fluem pensamentos de mim, saem palavras de mim, atitudes minhas para com a minha esposa ou para qualquer outra pessoa. E ao entrar no meu escritório para orar, eu pergunto: Deus, eu nasci de novo? Tua semente ainda está em mim? Aí Paulo diz: o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você pode fechar os seus olhos. Ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que também é o nosso Deus. Sabemos que o Senhor fala. Quantas vezes eu já fui consolado e até hoje sou pela sua palavra, porque o Senhor fala de modo completo. Sabemos que o Senhor fala soberanamente, mostrando que tu estás no controle de todas as coisas. Foi isso que o Senhor provou enquanto falava com Abraão. Mas ultimamente nós temos precisado que o Senhor fale, como sempre falou, corrigindo. Corrige-nos pelo poder da sua palavra. Que ao lermos ou ouvirmos a mensagem, essa mensagem saia martelando, porque ela é martelo, e quebre o nosso coração de pedra. Que não amemos de boca para fora, porque sua palavra corrige isso. Que não vivamos uma vida sem oração, pois se lermos a tua palavra, entenderemos que crente não sobrevive sem orar. Nos corrige, Jesus. Chega de engano, chega de falsas profecias, chega de sermos tratados como ursinhos carinhosos, chega de pensarmos que somos bebês, porque o Senhor não é babá. Nós somos servos e o Senhor é o Senhor dos senhores. Nós somos soldados de um exército chamado igreja. Nós somos filhos de um Pai nosso que está no céu e que tem o nome santificado. Ó Pai, que a intimidade seja evidenciada não pela quebra de princípio, não pelo desrespeito com a sua palavra, mas que a intimidade seja evidenciada pela vida de oração. Se alguém aqui hoje entendeu pelo poder da sua palavra que é alguém apenas nascido na casa, mas que ainda não nasceu do Pai, o Espírito Santo é o único que pode fazer essa obra agora. O Espírito é o único que pode tocar, que pode tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. O Espírito Santo é o único que pode falar no seu coração: você é mais do que isso. A prática de vida que você leva é muito baixo para o que eu chamei você para fazer. Então trata em nós, Espírito, como o Senhor tratou com Abraão. Gera em nós, Espírito, a semente do alto, para que possamos viver debaixo da sua soberania e não nos enganarmos. Queremos ouvir o toque da trombeta, queremos subir quando o Senhor arrebatar a sua igreja. Nascidos na casa podem ser mordomos, mas só quem nasce do Pai é herdeiro. Você pode dar glória a Deus por essa palavra. Eu quero saber se nessa noite nós temos alguém que se afastou do Evangelho porque era alguém nascido na casa, mas hoje você quer nascer do Pai, você quer voltar para Ele.
ou você que nunca se entregou para Jesus, nunca o confessou como seu único Senhor e Salvador, mas hoje você quer. Se tiver alguém, eu gostaria de orar por você. A igreja vai orar por você. Se tiver alguém, me dê um sinal com a sua mão. A gente ora por você. Você que se afastou do evangelho e quer voltar para papai hoje. Ou você que nunca confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas hoje você quer confessá-lo. Alguém que quer isso para a sua vida hoje? Tem uma moça com a mão levantada ali. Alguma irmã pode conduzi-la aqui para a gente orar por ela? Ela quer nascer do Pai. E quando se nasce do Pai, o Pai nos dá poder para vencermos o mundo. Onde está a segunda pessoa para nascer do Pai? Há uma diferença entre nascer na casa do Pai e nascer do Pai. Quem nasce do Pai é o Pai que faz a obra, é o Pai que sustenta, é o Pai que dá poder para vencer o mundo, o pecado e o diabo. Vamos orar por ela, irmãos. Espírito de Deus, sua palavra foi pregada, sua palavra consola, sua palavra evidencia que tu és soberano, e sua palavra corrige. O Senhor abre os olhos espirituais dela hoje, para reconhecer a necessidade que ela tem de crescer cada vez mais em ti. Porque filhos que não crescem se monstrificam, mas quem nasceu do Pai tem a semente do Pai. Regenera ela, Espírito Santo. Justifica ela, Jesus. E recebe-a na sua família, que é a igreja, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Fala comigo, moça. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu te confesso como meu único Senhor e meu Salvador. e meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no seu livro. Escreve meu nome no seu Me livro recebe na sua família, e me recebe na sua que família, é a igreja. que é a igreja. Pode aplaudir ela, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja bem-vindo a essa nova família. A paz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade, pastor Ismael. Obrigado.